Olá, queridos alunos do primeiro B Noite, como vão? Tudo bem? Ainda estamos vivendo essa situação de pandemia e, portanto, nossas aulas ainda são online, né? Mas aguardando tão logo a condição de retornar à sala de aula com segurança, nós estamos todos juntos na sala de aula, tá? Enquanto isso não chega, continuamos com as aulas online. E antes que a gente vá para a aula, desejo que essa videoaula encontre todos vocês com muita paz, com muita saúde e com muita felicidade também, tá? Continuamos com os nossos estudos de sociologia, ainda falando da cultura. Nós já dissemos para vocês que as grandes navegações dos séculos XV e XVI se depararam com um leque de variadas culturas, né, nas terras descobertas pelos europeus naquele momento ali. Mais tarde, né, século XIX, outras tantas culturas diferentes da cultura europeia se mostraram, né, com a expansão do imperialismo sobre o continente africano, sobre o continente asiático. Foi aí que surgiu a preocupação de se entender essas culturas. Surgindo dessa forma a antropologia, que se preocupa em entender as variadas culturas humanas, os diferentes hábitos, costumes dos diferentes povos humanos. Bom, e ainda no século XIX surgiu a primeira escola antropológica, né, que via a cultura como conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Essa escola, chamada de escola evolucionista, né, no entanto, hierarquizava as culturas, colocando a cultura europeia como superior e que todas as outras culturas estavam sujeitas a passar pelos mesmos degraus, né, de evolução da cultura europeia, até todas as culturas consideradas hierarquicamente inferiores, elas chegariam também ao grau de evolução que tinha chegado a cultura europeia. Esse tipo de visão, né, aceito pela sociologia, ainda no século XIX, ele já não é mais aceito, né? Hoje a sociologia tem uma outra ideia de cultura, tá? Chamada de relativismo cultural. Na verdade, não há culturas superiores ou inferiores. Há povos diferentes, com hábitos e costumes diferentes, né? E cada povo, né, escreveu a sua própria história e criou a sua própria cultura, né, que não deve ser colocada nem acima nem abaixo do nosso modo de ver as coisas, né, da nossa cultura, dos nossos costumes, mas simplesmente é uma cultura diferente e deve ser respeitada. Isso nós chamamos de relativismo cultural, né, que é o fato de você respeitar as demais culturas como elas são, né, saber que cada povo criou o seu jeito de ver o mundo, né? Criou suas danças, criou seu jeito de se vestir, seu jeito de se alimentar, sua organização política, né? Cada povo tem uma moral diferente, né? E assim a gente respeitar as particularidades de cada povo. Isso é o que nós chamamos de relativismo cultural, tá? Por outro lado, nós vamos falar também um pouco aqui do etnocentrismo, que é justamente esse hábito de nós
observarmos as outras culturas como com base na nossa, né? Esse estranhamento que nós temos ao observarmos as outras culturas, por que eles fazem isso, por que deixam de fazer, e a gente passa a ter um certo preconceito, né? Isso chama etnocentrismo, que é nós supervalorizarmos a nossa cultura e rejeitarmos as outras culturas, né? Em oposição ao etnocentrismo está o relativismo cultural, enxergar cada cultura como diferente e respeitar o modo de ser de cada povo, tá bom? Nós vamos, para que vocês possam melhor entender o que foi dito aqui, nós vamos passar um videozinho muito curto também do YouTube. Vocês assistam ao vídeo e aguardem a atividade na próxima semana, tá? Tenham todos vocês uma semana abençoada por Deus e um abraço a todos.